Olá, está começando mais uma edição extra. A gente vai falar sobre os principais assuntos da semana na Assembleia Legislativa. Na pauta de hoje, a derrubada do veto ao projeto de lei que proibia reajustes de contas públicas, como contas de água e luz, e também a tramitação do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A gente está recebendo aqui os meus colegas jornalistas Rodrigo Cardoso, apresentador do Band Cidade, da TVBV, e Emanuel Soares, do Conexão Comunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje, Rodrigo e Emanuel. Prazer é meu estar na companhia de dois grandes amigos, duas grandes figuras do jornalismo, você, Fábio, e meu colega Emanuel Soares. Obrigado também pelo convite, um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo, pelas palavras. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande. Comecei a carreira no jornalismo ao lado do Rodrigo, na Rádio Guarujá. Um abraço, Gadotti. Muito obrigado aí pela gentileza do convite mais uma vez. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Vamos começar falando então sobre a derrubada do veto na Assembleia, esse projeto de lei que proibia reajustes nas contas públicas, né? Esse assunto polemizou depois de um reajuste aprovado pela Celesc de 8,14%. Inclusive houve uma notificação do PROCON, depois até uma ação judicial, e esse projeto acabou sendo aprovado e agora vetado pelo governo e agora o veto derrubado. Essa discussão envolve uma questão legal, que é a justificativa do governo de que seria inconstitucional, porque seria uma prerrogativa federal, mas também uma questão social importante, né, que é atender a uma população vulnerável e que ficou mais vulnerável ainda durante a pandemia. Eu queria inicialmente a opinião de vocês em relação a esses dois aspectos aí. Bom, a gente tem, Gadotti e Emanuel, a gente tem aí algumas questões que estão envolvidas neste processo. Primeiramente, a gente sabe que há a questão jurídica, a questão de quem é a competência para legislar sobre este tipo de situação, sobre essas tarifas, sobre essas questões. O entendimento do governo do Estado é que a competência é privativa da União, portanto não poderia partir da Assembleia Legislativa um projeto com esta diretriz. Já a Assembleia entende que é constitucional porque tem um artigo da Constituição que facultaria aos estados a possibilidade de legislar sobre política tarifária. Então há essa questão jurídica, né? Agora, entrando no mérito da necessidade de um projeto como esse, aí a gente vai de fato para a situação, né? Os estados sofrem com a queda de arrecadação, os estados sofrem com a queda nas receitas em virtude da pandemia, mas ao mesmo tempo a população também sofre com perda salarial, perda de emprego, perda de poder aquisitivo, tudo isso advindo não só da situação econômica do país, mas também da pandemia. E aí, nessa conjuntura, ter aumento de tarifas soa bastante complicado num momento difícil como esse, não é? E a gente tem que ressaltar também que, apesar, talvez, né, da competência ser de outro nível, de outro status, a Assembleia cumpriu o papel dela, fez um papel importante na tentativa de passar e conseguiu agora, derrubando esse veto do governador, evitar que esses aumentos acontecessem. Quando a gente fala em vetar aumento ou tabelação, parece que soa como se fosse algo de uma política socialista, de ditaduras, mas não, numa situação em que nós vivemos, onde há uma pandemia que está afetando basicamente o mundo todo, pessoas que perderam seus ganhos, perderam trabalhos. Essa semana eu ouvi um relato, um dado de que pelo menos mais de 1.000 empresas, cerca de 1.000, 2.000 empresas fecharam as portas em Florianópolis. Agora você imagina só, uma empresa de ônibus há poucos dias demitiu 200 pessoas. Imagina essas pessoas, e eu estou pegando aqui o ponto das pessoas mais aflitas, mais afetadas por essa pandemia. Imagina só essas pessoas tendo, sem trabalho, tendo um aumento de energia elétrica, de conta de água e esgoto, chegando na porta nesse momento. Então, eu acredito que a Assembleia fez um bom trabalho nessa situação, realmente precisava alguém aí, em toda essa história, chegar e meter um freio nessa situação de aumentos, porque, evidentemente, isso aconteceria, porque os aumentos eles são comuns, né? Daqui a pouquinho falta chuva, aumenta a conta de energia elétrica. Mas tudo bem, vai aumentar a conta de energia elétrica e você, sem recursos para pagar, vai ter que arcar com essas consequências. Então, o governo tem que segurar um pouco essa situação também nesse caso. Acho que foi um bom trabalho aí da Assembleia, a derrubada desse veto foi em prol da população catarinense. Agora, Fábio, só complementando isso que o Emanuel disse,
de fato, né, uma população já castigada pela pandemia, com uma dificuldade de obter orçamento para fazer frente aos seus compromissos e ainda tem aumento de tarifa, isso é muito importante que seja levado em consideração pelo gestor público na hora de autorizar aumentos, ainda mais de situações essenciais, como água e energia elétrica, por exemplo. Agora, é uma questão que muito provavelmente, vai parar em uma ação direta de inconstitucionalidade. Certamente a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, deve entrar com alguma ação de inconstitucionalidade questionando a derrubada do veto, enfim, questionando a lei, né? Questionando a lei, ao entender que a competência é exclusiva da União de legislar sobre essa questão toda. Então, é muito provável que daqui a alguns dias, algumas semanas, nós estejamos informando a respeito de uma ADIM, de uma ação de inconstitucionalidade, seja no Supremo Tribunal Federal, nas instâncias superiores da Justiça, sobre esse assunto. E sabe o que me deixa um pouco perplexo, Rodrigo Gadotti, é que se esse tipo de coisa acontecer, que o Rodrigo coloca agora, por exemplo, os aumentos foram segurados agora com esse projeto da Assembleia Legislativa e que teve o veto derrubado, né, esse veto do governador Moisés, o do governador que agora já está afastado, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas se daqui a pouco se prolongar muito essa discussão, não sei o que o Rodrigo acha, o que o Gadotti acha, mas esses aumentos podem vir aí acumulados, quer dizer... Um efeito cascata, não tem, é um efeito cascata, quer dizer que a pessoa já não tem dinheiro para pagar a conta de luz hoje, por conta da dificuldade da pandemia. Agora você imagina um aumento sobre aumento em virtude aí desse efeito cascata que pode acontecer. Não, a gente não está claro dizendo que não vai acontecer. A gente está falando de um período excepcional, né? Sim, que mas esperamos que acabe logo e que depois as tarifas vão ter que voltar ao normal, porque elas não podem ser seguradas artificialmente por muito tempo, né? É lógico. Agora, vocês acham que falta, nesse período aí, que eu acabei de falar, excepcional, de emergência, de pandemia, precisa ter um pouco mais de empatia aí, a letra fria da lei pode ficar um pouco de lado, precisa ter esse lado um pouco mais social? Como é que vocês... É um tema que eu considero polêmico e delicado, né? Mas que nesse momento de excepcionalidade eu acho importante discutir. Sem dúvida, viu, Gadotti e Manuel, sem dúvida, né? Nós estamos falando, por exemplo, no caso da Celesc, de uma empresa de economia mista, uma empresa que objetiva, sim, lucro, porque tem acionistas. Agora, uma empresa cujo sócio majoritário é o governo do Estado. Então, ela tem, sim, uma preocupação absolutamente fundamental com o lado social, pelo fato de ser pública, pelo fato de estar nas mãos, como sócio majoritário, do governo do Estado de Santa Catarina. Então, sendo uma empresa pública, o aspecto social tem que ser levado em conta na hora de tomar qualquer atitude, seja ela fazer um investimento numa melhoria de uma rede de energia, de uma transmissão de energia, ou mesmo na hora de aplicar um aumento, ainda que tivesse sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ainda que tivesse sido autorizado. É preciso levar em conta a questão social, como está a situação da população, e ela suporta, neste momento, um aumento de médio de 8,14%, as empresas suportam mais esse reajuste, as indústrias suportam, neste momento de pandemia de coronavírus, é o olhar social que toda empresa pública tem que ter. Mas é difícil uma empresa que visa o lucro ter um olhar social muitas vezes. Esse aqui é o ponto que eu faço aqui esse questionamento e que eu me questiono também como forma de pensar. Tudo bem que as empresas são aí, né, públicas, como a Casan, como a Celesc e tal, mas o problema é que empresa visa lucro e a Celesc visa lucro, a Casan visa lucro. E eles têm interesses nesses aumentos porque daqui a pouco, com uma arrecadação maior dentro do caixa deles, eles conseguem fazer maiores investimentos, que não é o caso, porque normalmente as empresas aí, quando precisam fazer um grande investimento, eles recorrem a um financiamento, né, algum banco internacional. A Casan, por exemplo, faz aí financiamentos com a JICA, né, Agência Japonesa de Cooperação, enfim. Mas o lucro ele é fundamental nessas empresas até para manter essa atividade das empresas. Por mais que isso esteja segurado agora e que as empresas tenham, sim, eu concordo com o Rodrigo, que ter o olhar social, mas infelizmente, no fundo, a empresa, mesmo que seja pública, uma empresa visa lucro.
Eu quero aproveitar esse gancho e conversar um pouco com vocês sobre essa questão, sobre a política, tanto dos governos municipais, estaduais e federal, em relação a essa população mais vulnerável, né? Os impactos econômicos e sociais da pandemia, que já dura aí 7 meses. O desemprego aumentou, não há uma perspectiva de que essas vagas sejam recuperadas, muita gente ficou absolutamente sem renda durante esse período, um bom período. Eu queria que vocês avaliassem assim, como é que vocês estão vendo essa política em relação a essa faixa da população e a perspectiva aí a partir do ano que vem. Olha, a gente tem um dilema, né, diante dos gestores públicos, não é? O socorro mais do que necessário e importante para a população que mais precisa, a que efetivamente mais precisa. Aqui em Santa Catarina a gente teve casos de servidores públicos que estavam recebendo, por exemplo, auxílio emergencial, e isso não pode acontecer porque o servidor público não teve redução de salário e não perdeu o emprego, como o setor privado aconteceu, então ele não tem direito, né, a este benefício do auxílio emergencial. E boa parte pode trabalhar em casa também. Exatamente, exatamente. Então, você tem, de um lado, o governo precisando socorrer a quem mais precisa, com regras claras, com regras justas e socorrer exatamente a quem mais precisa, e aí também incluindo-se aí as empresas, as indústrias, o setor produtivo, e ao mesmo tempo tendo que controlar uma pandemia, né, que já ceifou mais de 150 mil pessoas no Brasil, que tem mais de 5 milhões de casos. E fazer tudo isso sem comprometer a questão fiscal, ou tentando comprometer ao mínimo possível a questão fiscal. A gente já sabe que o rombo é grande nas contas públicas federais. De fato, é um dilema. E aí cada prefeitura tem tomado sua atitude, cada governo tem tomado sua atitude, e o governo federal também. Então, qualquer análise que seja feita tem que se levar em conta esse dilema que hoje acomete o serviço público e também os gestores públicos. É uma balança difícil aí, né? É uma conta difícil a ser fechada, né? Numa situação em que a gente está vivendo hoje. Mas o aspecto social ele tem que ser levado em consideração sempre. A gente tem aí, e eu até agora não vi, pelo menos por parte nem do governo federal, nem do governo estadual, nem por parte do governo municipal, anúncios que possam indicar uma retomada da situação. Porque, querendo ou não, da situação econômica, porque, querendo ou não, a gente está vivendo, a gente está se encaminhando já para uma normalidade. E é uma normalidade que burla ou se esquece da pandemia que a gente está vivendo, né? A gente tem uma pandemia, dezenas de pessoas, milhares de pessoas mortas, milhares de mortes em Santa Catarina, milhares de pessoas que estão ainda doentes, e ainda assim a gente não vê um anúncio do governo dizendo assim, puxa vida, a gente vai tomar tais e tais atitudes, vamos minimizar impostos aqui e acolá, para a gente ter aí uma retomada econômica, para chamar mais empresas, desburocratizando a abertura de empresas, o que é muito burocrático ainda, sim, né? Por mais que já tenha aí, né, por parte do governo do estado, de municípios, facilidades, ainda assim é difícil você abrir uma empresa, ter um CNPJ. Então, o que você vai fazer para que o social melhore diante disso, se quem deveria estar aí fazendo a gestão dessa situação ainda dificulta para quem pode contratar, quem pode construir, sabe? É uma conta que não fecha, é uma dificuldade que precisa ser enfrentada. E, desculpe, eu não vejo esse interesse por parte dos governos hoje em desburocratizar, minimizar impostos para ter mais empregos, cuidando do social, porque se tem mais empresas, consequentemente o governo arrecada mais, pode investir mais. Enfim, seria uma conta certa, mas é uma conta que infelizmente hoje não está sendo cuidada, não está sendo vista pelos governos, tanto do estado, dos municípios, como o governo federal. A verdade é que há uma gestão, Gadotti e Manuel, Sim, bastante errática neste ponto, né? Bastante errática, porque há algumas medidas que foram úteis, mas elas têm um cobertor limitado, curto, não podem durar para sempre. Como tirar isso e voltar à normalidade são desafios muito importantes. E, claro, volto a insistir, sem comprometer ajuste fiscal, contas públicas que já estão lá em cima, tem orçamento de guerra, enfim, e a situação fiscal do Brasil se deteriorando, e é importante que o governo federal, principalmente no caso agora, né, falando de política econômica, olhe para isso.
Eu acho que o Emanuel também tocou num ponto importante, que é uma análise mais macro e também a médio e longo prazo, né? Eu tenho conversado com alguns empresários de diversos setores e alguns deles têm falado o seguinte: eu tenho perguntado se eles demitiram durante a pandemia e se na perspectiva na retomada da atividade econômica a perspectiva é de recuperação, reabertura das mesmas vagas. E boa parte tem falado o seguinte: sim, vamos recontratar, mas não todos. E não as mesmas vagas. Por quê? Porque a gente está descobrindo um novo modelo de gestão, com mais digitalização, com outros processos. Okay. A pandemia também trouxe isso, né? Então, eu acho que é uma avaliação interessante que tem que ser feita pelos governos, né? E sabe, Gadotti, que eu estava até, ainda que nessa questão dos empresários que você colocou, eu curso uma pós-graduação e a gente estava fazendo um trabalho lá sobre perspectivas de futuro para as empresas, em planos de negócio. E a gente falava sobre isso, né? Que como as empresas, esse período de pandemia foi um período de reorganização da gestão. Muitas empresas viram que determinadas vagas não são necessárias e que muitos trabalhos feitos nessas empresas podem ser feitos em casa. Agora, é engraçado que não há um interesse, um cuidado também das empresas, muitas vezes, em ceder para o trabalhador, para aquela pessoa que trabalha, o equipamento ou até mesmo a infraestrutura necessária para a execução desse serviço em casa com total qualidade. Ainda é um ponto que precisa ser analisado. E se hoje o governo fizesse programas para essa retomada econômica, visando facilitar para as empresas acessos a financiamentos, a bancos, enfim, não para ajudar as empresas a se recuperar desse caos, desse buraco que muitas se encontram, mas para ajudar em perspectivas de futuro. Certamente muitas empresas poderiam se equipar, se aparelhar, prestar melhores serviços e muitas empresas com essa reorganização certamente estariam prestando serviços muito melhores. É uma coisa simples de ser resolvida, mas basta o quê? A caneta. Um canetaço resolveria muita coisa aí nesse Brasil. Não sei se é simples de ser resolvido, mas é um desafio gigantesco num país com mais de 13 milhões de desempregados, né, Rodrigo? É verdade, o desafio é muito grande de reempregar todas essas pessoas, são 13 milhões de desempregados, ainda que Santa Catarina tenha os melhores índices nesse aspecto, mas também há um desemprego em Santa Catarina, há impacto nesta questão, especialmente no emprego com carteira assinada, não é? Que é o emprego que mais interessa, porque é o que gera impostos, gera divisas. Agora, o pós-pandemia vai trazer também uma oportunidade de requalificação do trabalhador, né? O trabalhador vai precisar se requalificar para um mundo que descobriu que, como o Emanuel falou, algumas coisas podem ser feitas de um jeito diferente por parte das empresas. E esse jeito diferente não necessariamente significa recontratar todos que foram demitidos. E aí entra uma oportunidade para aqueles que enxergarem isso, uma oportunidade de requalificação, de reaproveitamento, de reinserção em um mercado de uma outra maneira, com novas perspectivas. Isso também pode acontecer, não é? Agora, vai acontecer para aqueles que enxergarem isso no momento certo e se requalificarem também. Sim. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre a nova onda aí de casos de Covid-19 e também sobre o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco a gente estava falando sobre os impactos sociais e econômicos da pandemia. Rodrigo e Emanuel, a gente está vendo agora a retomada progressiva das atividades, os estabelecimentos abertos, especialmente bares, restaurantes e tal, funcionando com uma menor capacidade, mas abertos, né? E tentando manter pelo menos parte dos empregos. Porque a gente está no meio de uma nova onda de casos de Covid com uma curva ascendente novamente, com hospitais novamente sobrecarregados. E há uma discussão normal sobre a adoção de novas medidas restritivas ou não. Agora mesmo, o Ministério Público acabou de emitir orientações em relação ao feriadão para evitar que ocorram as mesmas aglomerações e excessos do feriadão passado, de 11 e 12 de outubro. Como é que vocês estão analisando esse momento agora? A questão econômica, essa retomada progressiva, lenta, mas que já está acontecendo, e essa preocupação com o aumento de casos?
Eu tenho aqui um senso comum que eu tenho ouvido nesses últimos dias, que eu queria até que vocês analisassem também, que há uma espécie de visão fechada por conta das eleições. Ninguém fiscaliza por conta das eleições, porque os políticos não querem se queimar, especialmente os prefeituráveis, porque eles que têm, né, esse poder de polícia na mão. Então, há um senso comum aí na cidade, onde você vai, as pessoas falam isso, pois ninguém fiscaliza nada porque ninguém quer se queimar. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu posso dar meu testemunho aqui, eu moro na praia, nos Ingleses, e a cidade por aqui já está quase lotada, as pessoas estão chegando como se não existisse uma pandemia, como se não existissem casos de Covid sendo transmitidos, as pessoas vão para a praia sem máscara, é assim um horror. Eu fui à praia de máscara e me senti um alienígena naquele mar de pessoas que estavam desmascaradas. Mas então, deixa eu te interromper, Emanuel, a praia estava muito lotada ou as pessoas estavam distantes? A praia estava lotada, tinha muita gente na praia, muita gente na praia. Então há uma espécie de... As pessoas parece que esqueceram. E esqueceram justamente por conta dessa vista grossa que está sendo feita até agora por parte dos municípios. Então, para se evitar agora uma tragédia maior, né, até porque o resultado do feriadão de 12 de outubro a gente já viu. A evolução no número de casos, taxa de ocupação hospitalar alta, né? Aqui em Florianópolis, no caso, meu Deus, chegou a 80% de novo a taxa de ocupação dos leitos de hospitais. Então, o que estão fazendo? Agora a gente vai fiscalizar, agora a gente vai ir, agora a gente vai fazer. Mas por que não fiscalizaram lá no dia 12? Se era importante, se todo mundo sabia que iria ter muita gente, e nesse feriado, que é o último, esse feriadão é o último do ano, teremos aí também muita gente. E isso que a gente vai ver agora nesse feriadão já é um pré-aquecimento, porque a gente vai ver lá no Natal, no Réveillon, né? Que no Réveillon, especialmente, que é o período onde mais há pessoas em Florianópolis, no caso, que é uma das cidades mais procuradas. Então, sem falar de Florianópolis, Balneário Camboriú, São Francisco do Sul, eu poderia citar aqui várias cidades, mas é necessário sim um cuidado. Se não houver uma fiscalização, pelo menos para o uso de máscara, vai ser cada vez pior, os números vão aumentar, e vou dizer um negócio para vocês, vai faltar hospital para todo mundo, e as pessoas estão, parece que nem aí para o que está acontecendo aí nesses feriadões aí. Eu tenho falado muito na coluna, Rodrigo, que falta, que se existir uma consciência coletiva, se cada um fizer a sua parte, as coisas melhoram muito. É possível manter uma atividade econômica, manter a atividade econômica e também manter os níveis de transmissão em patamares baixos. O que você acha dessa avaliação, Rodrigo? Fábio, você tocou num ponto que complementa muito o que o Emanuel disse e que, para mim, é tão ou mais importante ainda do que a fiscalização. Brasileiro parece que só faz, nós brasileiros, né, parece que só agimos quando alguém nos impele a agir. Nós somos orientados a agir, mas só agimos de fato quando alguém chega e diz, faça. E não, eu digo isso a grande maioria. O que a gente viu no dia 12 na Praia do Rosa, em Imbituba, é um exemplo claro disso. O que o Emanuel acabou de falar que ocorreu no norte da ilha, Praia de Ingleses, é outro exemplo. Pessoas que acham que simplesmente não vai acontecer com elas. E falta isso que você acabou de dizer, consciência coletiva, de que a minha atitude vai influenciar a atitude de outros. Quando eu vou para a praia, não utilizo máscara, coloco uma garrafa, vou para a faixa de areia e sento lá e fico na praia. Quando não pode, além de eu estar infringindo a norma, eu estou dizendo para outras pessoas, podem vir, não vai acontecer rigorosamente nada. Então, não há fiscalização, por melhor e mais eficiente que seja, que dê conta de tudo isso. Como é que um fiscal vai para uma praia, como por exemplo a Praia do Rosa, e vai fiscalizar 10, 15 mil pessoas numa faixa de areia? O cobertor também é curto para fiscalização, é impossível ter tanta gente e ser onipresente. Então, qualquer tentativa de fiscalização só vai dar certo se a população comprar a ideia de que ainda não acabou a pandemia, o número de casos está aumentando, a ocupação de leitos de UTI está aumentando
a grande Florianópolis é uma das regiões do estado em que mais há aumento de casos, mas isso vale para outras regiões também. E enquanto essa noção de que voltou ao normal, está tudo novo, está tudo como era antes, que muita gente tem, fora os negacionistas, não é? Esses que negam que haja problemas, que haja pandemia, esses a gente até nem considera muito, mas existem, são muitos. Então, enquanto não houver uma consciência coletiva de que a minha atitude infringe a regra e estimula outros a infringirem a regra também, nada disso vai ter resultado e a gente vai continuar tendo aumento de casos. Mas a gente está falando de algo que a gente não está aqui pedindo que as pessoas fiquem em casa. Não, a gente está querendo que as pessoas tenham cuidado, né? Que mantenham as medidas as normas, preventivas. Né, que respeitem as normas, que usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel, sei lá, que cumpram as medidas sanitárias. Ainda que as normas... desculpa te interromper, ainda que as normas tenham um certo anacronismo, porque o cidadão não pode ficar na faixa de areia, mas ele pode ficar no restaurante que fica a um metro da faixa de areia, por exemplo. Então há um certo também anacronismo nas regras. Regras mais claras também poderiam ajudar. E a mesa às vezes pode estar em cima da Exatamente, areia, daí ele pode faixa de areia. Então assim, há toda uma situação. Mas, independentemente disso, isso na minha opinião é até uma questão menor. Agora, eu volto a insistir, é a consciência coletiva de que o meu ato orienta e estimula e valida e empodera outros a fazê-lo. Quando eu faço certo, eu oriento e estimulo as pessoas a fazerem o certo. Se eu ajo de maneira equivocada, eu acabo estimulando outros a fazerem o mesmo. Mas olha, eu não sou psicólogo, mas os psicólogos dizem que o que há de mais difícil é você mudar comportamentos. É quase o que a gente está falando aqui. Parece que vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Mas é o que precisa acontecer. A gente não pode ter aí um feriadão de novo, tendo as regras burladas e um aumento de casos, e daqui a pouquinho não tem hospital para todo mundo. A gente espera que isso toque lá no coração das pessoas e que as pessoas cumpram o que precisa ser cumprido. Gadotti, você tocou no ponto do feriado, né? Só para complementar o raciocínio, você tocou no ponto do feriado. Você falou do feriado de finados. Eu vou te confessar uma coisa, viu? E também para você, Manoel, para quem assiste o programa. Sou pessimista. Eu tenho, para mim, certeza quase que inequívoca de que nós vamos ver, se não as mesmas imagens, vamos ver cenas muito parecidas neste feriadão de finados, se o tempo for um tempo bom que permita que as pessoas pensem em ir para a praia. Me parece que essa é a previsão. Está sendo montada uma força-tarefa, PM, Polícia Civil, guardas municipais, vigilância sanitária, com a participação também do Ministério Público, para evitar aglomerações e com dois focos principais aí, baladas clandestinas, de vez em quando surge a informação, e também festas particulares, né? Uma tentativa de conscientização de que não é esse o momento para fazer esse tipo de evento. Gadotti, deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Realmente é problema festa clandestina, é problema balada, mas o maior problema não está nem na festa clandestina, nem na balada. Está na beira da praia. Todo mundo que vai sem máscara para a beira da praia. A praia tem muito mais gente do que qualquer balada. Mas é o ar livre. Mas mesmo assim, o maior problema está na beira da praia. O vírus pode ser transmitido por perdigotos, pelo ar, enfim, e aí sim é o maior problema. Agora, não adianta dizer assim, mas nós, como poder público, vamos fiscalizar as baladas, as festas clandestinas nas casas, as festas de aniversário, mas o problema não está aí não, meus queridos, o problema está lá na beira da praia, agora nesse feriadão. E se não, como o Rodrigo falou, como você falou, Gadotti, se não forem imagens iguais às do feriadão passado, vão ser piores, porque é o último feriadão do ano, não tem outro feriadão, próximo é o de Natal, então vai ser talvez muito pior do que a gente viu em 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo, você ia complementar? Apenas para ir nessa mesma linha que o Manoel falou, de fato, né? E eu estava lendo aqui agora há pouco, enquanto você conversava, eu acabei olhando uma notícia que saiu agora do governo do estado, que fez reunião com várias estruturas para definir ações de fiscalização durante esse feriadão de finados. E eu estou olhando aqui que a Vigilância Sanitária vai identificar e vai fiscalizar vários hotéis, restaurantes, enfim. Mas é como que o Manoel acabou de falar, o que tem que ser mais fiscalizado, fiscalizar estabelecimento comercial é muito mais fácil. Você vai lá, o cidadão sabe onde que está lá, o endereço está lá, está aberto, vai lá e olha. Você caça o alvará da multa. Exatamente, é muito mais fácil. Agora, ir
de pessoa em pessoa, na praia, e orientar, e fazer, e fiscalizar, é muito mais difícil, muito mais complicado, e não tem tanta gente suficiente para fazer. Resultado, aí eu volto a dizer, se não tem consciência coletiva, se a pessoa por si só não tem a atitude de vou respeitar as normas, ela vai empoderar outros a fazê-lo, não está acontecendo nada, qual é o raciocínio? Ah, essa doença não está perto de mim, então eu vou para a praia, vamos junto, vamos. Daqui a pouco está 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 200 mil, e aí a norma sanitária vai para o brejo. É que a força-tarefa não conseguiria resolver, por exemplo, a situação numa praia lotada, né? O importante Exatamente. é a conscientização de todos. Exatamente, de repente, onde entra a atitude. Se tivesse também uma comitiva de policiais, guardas municipais, enfim, fazendo uma caminhada na praia com um megafone, tem que usar máscara, algumas pessoas já se sentiriam envolvidas a utilizar a máscara, a se cuidar, a manter um distanciamento. Mas nem isso é pensado, eles estão pensando onde, na maioria das vezes, não é o problema está na praia, o problema está onde tem milhares de pessoas ao mesmo tempo, na praia. Certo. Esse assunto, a gente poderia ficar um programa inteiro aí falando, tem muitos desdobramentos. Mas vamos falar também sobre a tramitação, o início da tramitação do segundo processo de impeachment contra o governador Moisés. Antes disso, eu queria uma avaliação sobre o primeiro processo, o julgamento do Tribunal Misto do primeiro processo, e eu queria que vocês falassem logo após a gente ouvir o depoimento, um trechinho do depoimento do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, na avaliação que ele fez sobre o julgamento do Tribunal Misto da sexta-feira passada. Vamos ouvir. Quero iniciar por destacar o desempenho dos deputados que compuseram o Tribunal Misto. Atuando fora de suas atividades da rotina parlamentar, os escolhidos tiveram desempenho elogiável, sem surpresa para os que, como eu, os conhecem muito bem, mas surpreendente para os que não acompanham de perto as nossas atividades do cotidiano. Num processo histórico, nossos representantes honraram as tradições do Parlamento do Estado de Santa Catarina, desempenhando com desenvoltura a missão que lhes foi confiada. A eles, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. Mantendo equidistância recomendável pela ética e pelo bom senso, acompanhei a sessão da última sexta-feira pela cobertura da nossa TVA. Aliás, também com desempenho elogiável pelo profissionalismo ético e respeitoso. E assim não posso deixar de fazer também referência ao brilhante voto do eminente desembargador Luiz Felipe Schuch. Um voto técnico, alicerçado em farta jurisprudência, juntado ao voto, rigorosamente centrado no objeto do tema em discussão, Sua Excelência nos fez relembrar juízes que escreveram páginas memoráveis da história da magistratura brasileira. Foram 14 recursos impetrados no TJ e no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Recursos impetrados pelos denunciados. E o placar até aqui é de 14-0 para a Assembleia Legislativa. Numa prova cabal de que estamos trilhando o caminho certo, de que estamos agindo republicanamente. Repito, gostem as torcidas ou não gostem. Essa é a indiscutível realidade. Prosseguiremos agindo desta maneira, sem nos servir do poder e sem colocá-lo a serviço de quem quer que seja. Somos, sim, servidores do Estado de Santa Catarina e da sua laboriosa gente. É o registro que eu gostaria de fazer, encerrada a primeira fase deste processo de impeachment. Rodrigo e Manuel, vocês acompanharam certamente o julgamento do Tribunal Misto do primeiro processo, que é do caso do aumento dos procuradores do Estado. Queria uma avaliação inicial de vocês sobre o julgamento, os votos e o resultado. Quem começa? Olha, Gadotti e Emanuel, e você que acompanhou a edição extra, o resultado foi mais ou menos dentro daquilo, o resultado em si, né, do afastamento do governador
o Carlos Moisés, já era meio que previsível. O placar é que foi, da votação, merece uma lupa um pouco maior, né? Tivemos aí 4 votos de desembargadores, votos técnicos, votos embasados, que votaram pelo arquivamento da denúncia. Tivemos um desembargador também que fez um voto pela admissibilidade da denúncia, e aí os votos dos deputados, nada surpreendentes, né? Nós já sabíamos, eram parlamentares que haviam votado pela admissibilidade na Assembleia. Dificilmente fariam outro juízo de valor a respeito do caso que não fosse este. Então, dentro da questão toda, me pareceu isso. E aí veio, claro, o fato talvez mais surpreendente foi o arquivamento da denúncia contra Daniela Rainer. Esse sim foi o que me surpreendeu um pouco mais. Emanuel. Eu ouvi nos bastidores de que houve interferências de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro para que o placar, né, a favor da vice-governadora se desse dessa forma. Como eu já ouvi aí, né, nos bastidores, de que já há, porque a gente, pelo menos o que a gente já viu, acredito que o Gadotti vai entrar nesse tema aí em seguida, o segundo pedido de impeachment já vem enfraquecido porque a Polícia Federal disse que não tem provas aí contra o governador afastado hoje, Carlos Moisés, de participação dele nessa compra fraudulenta de 200 respiradores. Mas vamos lá. De que nos bastidores se comenta de que, apesar desse pedido já enfraquecido, já há um acerto para que o governador Moisés volte com outra postura, outro diálogo com a Assembleia Legislativa, e aí então poderá se levantar a bandeira branca, a bandeira da paz. Pode ser que isso aconteça, pelo menos é o que se comenta nos bastidores. Tirando isso, o primeiro pedido de impeachment aí, né, tem esse, pelo que se comenta, essa interferência de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro para facilitar a vida da governadora agora interina Daniela Rainer. E temos que lembrar que ela é muito próxima a ele, muito próxima aos filhos do presidente. Ela é das fileiras bolsonaristas em Santa Catarina. E isso faz com que, de uma forma ou outra, há uma ligação ali para que houvesse um voto favorável a tirar ela fora desse processo. Não estou aqui me referindo aos votos dos desembargadores, mas aos votos um pouco mais políticos ali postos. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, mas ao que tudo indica, a minha impressão pessoal é de que o governador Moisés vai voltar ao cargo, porque o voto dos desembargadores técnicos, jurídicos, indicam isso. Agora isso já era esperado também, porque, Rodrigo, como o próprio nome já diz, é tribunal misto, né? Políticos e desembargadores, era natural que houvesse essa mudança dos votos. Rodrigo, no próximo bloco você faz Perfeito. A tua observação, que aí a gente volta falando sobre a decisão de afastamento do governador, a decisão da Polícia Federal, que isentou Carlos Moisés daquela questão dos respiradores, e o início da tramitação do segundo pedido de impeachment. Voltamos com a edição extra para falar sobre a tramitação do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Mas, Rodrigo, eu queria que no início desse terceiro bloco você falasse ainda, fizesse o seu comentário sobre a votação do Tribunal Misto de sexta-feira sobre o primeiro pedido de impeachment. Só para complementar, Fábio, o que o Manuel falou, a gente vale ressaltar que a admissibilidade que afastou Carlos Moisés era por maioria simples, não é? E para cassar em definitivo o mandato do governador afastado, são precisos 7 votos. E com os 4 que Moisés teve, se não houver mudança, o Carlos Moisés se livra desse primeiro processo de impeachment. Então, avaliar agora como serão os passos desse tribunal misto do primeiro processo de impeachment, que agora vai se debruçar, vai produzir provas, enfim e tal. Tem também, nesse meio tempo, podem ocorrer decisões da Justiça, do próprio Tribunal de Justiça, sobre se essa equiparação salarial de procuradores é legal ou não é. Então, tudo pode acontecer ali, mas se houver a manutenção do entendimento dos desembargadores que votaram pela rejeição da denúncia, Moisés escapa no final. Antes de entrar na discussão sobre a tramitação do segundo pedido de impeachment, eu queria falar sobre essa decisão
da Polícia Federal que isentou o governador Moisés da participação direta na compra dos respiradores. É lógico, é um relatório da Polícia Federal, isso ainda vai para o Ministério Público Federal e vai ter uma decisão judicial, enfim, né, que o caso está no STJ. É um relatório da Polícia Federal a partir dos elementos que a Polícia Federal investigou. Quais os reflexos que vocês acham que essa decisão vai ter nos processos de impeachment? Apesar desse segundo impeachment, em relação a esse caso dos respiradores ter sido aceito, né, ter essa admissibilidade na Assembleia Legislativa, ele se enfraquece, porque se não há provas contra o governador, numa operação da Polícia Federal, que entrou na casa da agronômica, recolheu documentos, coletou depoimentos. Então, o pedido de impeachment, né, fica totalmente, quase que desmotivado. Pode ser que nessa investigação do pedido de impeachment, daqui a pouco, desse segundo, daqui a pouco surge uma grande novidade. Nada é descartado a essas alturas do campeonato, mas, ao que tudo indica, já vem completamente enfraquecido. E o que vai acontecer é simples, né? Esse pedido de impeachment não vai ter um novo afastamento do governador, diante desse cenário colocado pela Polícia Federal. Os votos dos magistrados vão deliberar por isso, pode ser que os votos políticos peçam lá o afastamento do governador, mas pelo que se fala que o governador já está aí, né, se cercando de uma agenda política, que foi justamente o que ele não teve, né? Ele não teve nenhuma agenda política, diálogo com a Assembleia, e se ele tivesse tido tudo isso lá no início, certamente ele teria evitado esse desgaste enorme, porque foi um desgaste enorme para a figura política dele. Talvez se ele concorresse hoje a governador do estado novamente, ele não se elegeria, nem com onda bolsonarista, nem com onda trumpiana, nem com onda nenhuma. Ele não conseguiria se eleger depois de uma situação dessa. Então, ele sai fortalecido agora, o governador Moisés. A atenção da imprensa, dos órgãos aí que transmitiram quase que na íntegra, né, os votos do Tribunal de Julgamento do primeiro pedido de impeachment, não vai ser a mesma atenção, é claro, nesse segundo pedido de impeachment, agora totalmente enfraquecido. Bom, Fábio, é o seguinte, esse segundo pedido de impeachment foi originado no quê? Qual é o discurso que se tinha? O governador cometeu crime na questão da compra com dispensa de licitação, sem garantias, de 200 respiradores. Então, o comentário sempre foi esse. Houve crime, participação do governador Carlos Moisés no cometimento desta fraude, não é? E é isso que embasou todo um pedido de impeachment assinado por 16 empresários, advogados, enfim, um grupo de pessoas que protocolou esse pedido de impeachment aceito pela Assembleia. Agora, quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Guimarães, solicita que a Polícia Federal promova essa investigação, porque houve a citação do nome governador numa escuta, numa mensagem de WhatsApp, enfim, tal, e aí o processo teve que subir para o STJ, pela prerrogativa de foro do governador. Quando a Polícia Federal faz uma investigação e chega para o ministro e diz: não temos prova do envolvimento do governador, e com um pedido de impeachment que é baseado no envolvimento de um governador e a Polícia Federal diz que ele não teve esse envolvimento, esse pedido ele não fica enfraquecido. Ele cai por terra. Ele não fica enfraquecido. Ele cai por terra, ele perde o seu objeto. Ele perde totalmente o seu objeto. Então, é muito provável, e aí é uma opinião minha, que na hora de votar a admissibilidade desse segundo processo, ele vai ser barrado naquele exato momento. Por quê? O que era crime, a Polícia Federal diz que não encontrou prova do governador, do envolvimento direto de Carlos Moisés da Silva nesta compra, nessas ações ou omissões, enfim. Então, se isso não aconteceu, o pedido de impeachment, o segundo, perde completamente o seu objeto, pelo menos na minha opinião. Bem, hoje, nessa sexta-feira, ocorreu a instalação do segundo Tribunal Misto para julgar justamente esse impeachment. Está formado já o Tribunal Misto pelos deputados Laércio Schuster, Valdir Cobalcini, Fabiano da Luz,
Marcos Vieira e José Milton Schaeffer. E os desembargadores Luiz Anelato, Sônia Maria Schmitz, Rosane Portela Wolff, Luiz Forneroli e Roberto Lucas Pacheco. O tribunal, como no primeiro, vai ser presidido pelo presidente do TJ, desembargador Ricardo Resler. Vocês acham, então, que a partir desse entendimento aí, a não ser que as coisas mudem, a partir desse entendimento aí da Polícia Federal, é muito provável, e também da perspectiva dos votos dos desembargadores continuarem na mesma linha mais técnica, vocês acreditam que é bem provável que apesar do apelo mais popular, né, em relação à compra dos respiradores, essa denúncia tem uma repercussão mais forte do que a outra. Em função disso, vocês acham que esse processo tem menos chance de prosseguimento do que o outro, então? É essa leitura que vocês fazem? Não tem chance quase nenhuma de prosseguimento, né? Não vai ter um novo afastamento do governador diante do que a Polícia Federal coloca. Agora, o que eu confirmo aqui como cidadão, né, é de que o governador é um grande inexperiente. Não tem outra explicação. Ele é inexperiente, não sabia administrar o Estado, ele se cercou de pessoas erradas, pessoas que armaram até aqui, né, pelo que está estabelecido, pessoas que armaram pelas costas dele, utilizaram o nome dele, porque é normal isso no serviço público, né? Você está lá, você é um secretário, não sei o quê, um comissionado, não sei, estou agindo aqui em nome do prefeito. O prefeito pede, ou o governador pede, o presidente pede, é assim que funciona. Então, por isso que deve ter surgido essa referência ao governador que motivou essa investigação mais profunda dentro do STJ, porque o governador tem foro privilegiado. Mas o governador só comprovou que ele é um inexperiente, não soube administrar o Estado e se cercou de pessoas erradas. E ainda assim houve um problema maior, porque a inexperiência do governador, afastado Carlos Moisés, motivou todo esse desgaste político com a Assembleia Legislativa, porque, querendo ou não, o governador ele não consegue governar o Estado sem o parlamento. O parlamento tem um fundamento excepcional em qualquer administração, seja estadual, federal, municipal, e o governador se isolou. Ele não estava num quartel de corpo de bombeiros onde ele dá a lei e o resto obedece. A política não é assim que funciona. A política demanda articulação, você vai lá, conversa, articula, vamos fazer assim, assim, assado, e não houve isso com os deputados da Assembleia Legislativa. Então, o resumo disso é a inexperiência do governador, para eu não citar aqui incompetência nesse caso. O governador tem falado algumas vezes, Rodrigo, que se preocupou, admite essa falha na questão do diálogo, mas que, segundo ele, estava mais preocupado e focado na gestão propriamente dita do que no diálogo político. Você concorda com a análise do Emanuel, que houve um isolamento político e isso acabou prejudicando muito ele nesse processo? Sem dúvida. O governador ele careceu, né, dessa articulação política, de saber que ele, por mais que o discurso seja de não fazer o diálogo, de não conversar, política se faz com conversa. E a conversa, ela é a boa conversa. Não existe velha, nova política, enfim. Existe a boa conversa republicana com os parlamentares. Eu preciso aprovar um projeto, chamava os deputados, olha, o projeto é esse aqui, nós defendemos esse por causa disso. Não, mas aí eu vou ouvir os deputados, vou ouvir os da oposição também, e vamos construir a política. Não. O governador não foi para o diálogo. Não foi para o diálogo com a Assembleia. Isso faz toda a diferença. Porque, como o Emanuel disse, e eu repito, o governador, para aprovar um projeto, o presidente, para aprovar uma política pública, precisa do Congresso. Do Congresso, no caso do presidente, das assembleias, no caso dos governadores, das câmaras municipais. E, além disso, todas são partes, engrenagens daquele sistema de freios e contrapesos que é inerente, íntimo do Estado democrático de direito. Então, se você não presta atenção nisso, certamente você paga um preço. Agora,
Daí a este preço ser o preço de uma incompetência, entre aspas, no diálogo, daí a este preço ser a perda do mandato, vai uma diferença muito grande. Aí é preciso ter elementos, base, tudo para que isso seja levado a cabo. Não me parece ser o caso do segundo pedido de impeachment. O primeiro já é bastante discutível. O segundo pedido de impeachment, agora, com a informação da Polícia Federal, ele me deixa ainda mais claro que ele não deveria ter acontecido. Mas o Rodrigo e Gadotti, a gente teve uma noção do que é a base do governador Moisés na Assembleia antes de sair essa informação de que a Polícia Federal não encontrou argumentos que envolvam provas, que envolvam o governador nessa compra que, segundo as autoridades investigativas, é fraudulenta, é uma compra fraudulenta, sim, né, mas pelos integrantes que se envolveram nessa compra. Mas a gente teve uma noção do que era a base do governador quando passou esse pedido de impeachment na Assembleia. Teve 2 deputados que votaram a favor do governador. Agora você imagina só um governador. E um deles é líder do governo, né? Então, de quem não se espera outra coisa, não ser votar com o governo, né? Agora você imagina um governador do estado que tem 2 deputados em 42 que são favoráveis a ele. Você não consegue administrar qualquer estado, qualquer buraco nessa humanidade com esse apoio. É simples. O governador pecou pela inoperância, pela incompetência, pela inexperiência. Ele não sabia fazer política. E política não é para inexperientes. E eu falei isso num outro programa aqui que eu participei. E o governador, ele ainda tem tempo, que ele estava de 7 palmos, ele estava em 5, que ele ainda tinha tempo de reverter, né, esse processo, que ele ainda tinha tempo de correr atrás do prejuízo, que ele tinha que se cercar naquele instante de figuras da política profissional para orientar ele, porque ele não tinha essa experiência. E eu não posso também exigir aqui que um jornalista, como é o meu caso, saiba fazer uma operação cardíaca. Tudo bem, não sei fazer uma operação cardíaca, mas o governador, como governador eleito, ele tinha que buscar essa orientação política, porque isso faz parte do processo, isso faz parte da gestão estadual, da administração do Estado, e não foi o que ele fez. Política não é quartel militar, quartel de bombeiro, quartel do exército. Política é articulação. Foi o que ele não teve. O preço está aí. É a arte do diálogo, não é, Manuel? É a arte do diálogo, que não pressupõe necessariamente troca de cargos no primeiro, segundo escalões, não inclui, não pressupõe um tomar lá da cá. É a arte do diálogo, de conversar. Exato. Ele voltando ao cargo, se isso acontecer, vai ter um grande desafio de reconstruir essa base e essas conversas não só com o Legislativo, mas com outros setores também. Eu queria ouvir vocês sobre os primeiros passos da governadora interina Daniela Rainer. A primeira entrevista, a indicação do chefe da Casa Civil. Como é que vocês analisaram as primeiras declarações, enfim? Governo de Daniela Rainer, esse governo interino, ele já deu uma leve amostra de que ele vai um pouco mais para a direita, né? Ele vai um pouco mais na direção do bolsonarismo, né? Que era uma situação que Carlos Moisés da Silva havia se afastado um pouco, digamos assim, até isso provocou a parte da cisão até no próprio partido dele, né? O PSL, de deputados da bancada do partido na Assembleia não o apoiarem, mas Daniela Rainer chega com um discurso um pouco mais na linha bolsonarista, né? Tanto que a primeira atitude foi um general do Exército assumir a Casa Civil, não é? Vamos saber se o general Ricardo Aversa vai ter essa capacidade também de dialogar com o parlamento na obtenção daquilo que a governadora entende ser o mais importante. E aí a governadora interina agora, as voltas com essa situação envolvendo o pai dela, não é? Que deu declarações, é historiador, enfim, e se colocou e tentou relativizar o Holocausto e coisas desse tipo. Então, uma governadora interina que havia dado uma entrevista em que saiu pela tangente ao discutir o assunto, foi instada a se manifestar de uma maneira muito mais veemente contra o que foi dito pelo pai dela. Afinal de contas, houve a manifestação de entidades israelitas e judaicas, que criticaram muito a falta de uma opinião mais firme por parte da governadora interina. Então, não pegou muito bem esse comecinho aí de Daniela Rainer. Vamos aguardar os próximos movimentos. Manuel. Essa história aí do pai dela,
que tirou inclusive uma foto na casa onde o Adolf Hitler nasceu, na Áustria, porque muita gente acha que o Hitler ele é alemão. Não. Hitler é austríaco. E ele foi à Áustria, visitou lá essa casa e tal, falou que tinha avanços, o nazismo trouxe avanços, né, para a Alemanha, enfim. A gente tem que aqui pontuar algumas coisas. Primeiro que o nazismo aniquilou milhares de judeus. Isso aí é algo que aconteceu, não pode ser relativizado, e ele tentou nessa linha. Quando questionado sobre isso, ela deveria imediatamente ter dito, não, eu não concordo, foi errado, o nazismo ele foi algo que assolou a humanidade. Não poderia ter tergiversado, né, Manuel? O nazismo é a escória da humanidade. E o pai dela, numa atitude de relativizar, é errado. E quando questionada sobre isso, na hora ela já deveria ter respondido, não concordo, acho errado, piriri, piriri, piriri. Só que isso aconteceu no dia seguinte. Né? Então, no dia seguinte a essa pergunta, a essa coletiva, a governadora emitiu uma nota dizendo que, na resposta que deu, que não foi clara a resposta, ela achou que teria respondido que era contrário. Então, faltou esse start inicial ali, que ela fosse clara nesse start. A gente espera que esse governo seja um governo claro, né? Pelo menos a gente acredita que esse governo dela está com os dias contados, pelo que a gente já observou nos votos dos magistrados e pelo outro pedido de impeachment, mas foi uma situação triste ali, né? A governadora não ter na hora, no ato, ter ali condenado o nazismo. Só para finalizar, Manuel, a gente tem um minuto para terminar o programa. Queria que vocês falassem rapidamente qual que vocês acham que deveria ser o foco da governadora interina aí nesse período. Retomada econômica. Eu acrescento a manutenção da gestão da pandemia, além da retomada econômica. Emanuel Rodrigo, obrigado pela participação na edição extra de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi grande. Prazer todo meu. Obrigado aí por compartilhar esse momento importante aí com todos vocês. Sempre à disposição. Obrigado pela companhia e até a próxima.